boa tarde a todos. Quero, então, agradecer a Raíssa, É isso aí. Agradecer a Raíssa, agradecer ao Vitor, o Vitor Pires, o Paulo, a diretoria da ATEP, né, por todo o trabalho, toda a dedicação aí de vocês e de outros associados, né, à ATEP, num trabalho de divulgação e levar à frente aí toda uma gestão e uma informação, né, das empresas de tecnologia de Piracicaba. Então, obrigado, Vitor, obrigado, Paulo, obrigado, Raíssa. Já há algum tempo que a gente vem falando sobre essa live aqui, essa apresentação. Então, todo o suporte aí da Raíssa eu também agradeço bastante. Obrigado a todos que também estão dedicando essa uma horinha que nós vamos ter juntos aqui para a gente falar um pouco. Sei que tem agradecer também os amigos do mestrado que estão prestigiando, os amigos de trabalho, todo o pessoal da diretoria e da gerência aqui da Giatec e os participantes também da Giatec. Muito obrigado a todos. Então, nessa uma hora que estaremos aqui, vamos especificamente, então, só para aquelas regras das pessoas que estavam chegando, deixar só o microfone e a câmera desligada, por favor. Vamos ter um tempinho no final para perguntas e respostas. Podem ir mandando no chat também, caso queira. Eu estou aqui que não consigo enxergar se alguém levantar a mão ou fizer alguma pergunta, mas a Raíssa vai ajudando. Eu aqui só estou vendo a minha tela, né? Então, fiquem à vontade. No final a gente vai ter algumas perguntas. Se o tempo ficar curto para perguntas e respostas, vai ter o meu e-mail. E eu também tenho um material muito mais abrangente do que esse que vou apresentar aqui, nessa curta uma hora. E então, quem quiser um material abrangente, inclusive a apresentação que eu vou utilizar aqui, os poucos slides, mais um material mais abrangente que eu tenho, que eu usei para preparar esses poucos slides aqui, é só me mandar um e-mail no final, vou deixar o último slide, tem meus contatos, meu e-mail, e a gente vai trocando informações e experiência, tá bom? Então, se o tema da nossa palestra é o uso da gestão de projetos para sucessos em implementação de sistemas, eu começo perguntando o que define sucesso em seus projetos, né? O que para você, o que no seu dia a dia, o que na sua experiência efetivamente tem definido como sucesso para você? É o trinômio básico do prazo, custos e qualidade? Será que tem mais coisa que pode definir o sucesso na entrega de uma implementação? Será que tem algo mais complexo, algo mais completo que pode definir isso? Eu aqui, só para provocar vocês, que vai ser o meu papel nessa uma hora aqui, não vai dar para apresentar nada na profundidade de ensinamento, mas sim de provocação. Então, essa que é a grande expectativa que vocês terão completada no final dessa uma hora, é só de uma grande provocação, tá bom? E aí eu provoco então perguntando, tá, mas o sucesso pode estar relacionado à satisfação do cliente? E o cliente aqui é a figura de quem recebe o sistema, de quem opera, de quem passou pela implementação, e os diferentes clientes que a gente pode efetivamente listar nessa figura de satisfação e sucesso tão complexo, né, de ser definido e tão abrangente na sua expectativa. Então, bastante do que vamos falar aqui hoje, do que vou falar aqui hoje, é mais nesse sentido desta provocação, e é claro que vou apresentar algum material que você possa utilizar minimamente aí no seu dia a dia, tá bom? Ainda falando nesses conceitos iniciais, né, é simples imaginar que qualquer projeto, né, qualquer entrega sai de um ponto de partida e tem um plano para que se atinja o alvo. E o grande esforço em controlar todos os desvios e toda a parte de que não é conhecida, né, ou tornar conhecido, ou antecipar possíveis problemas.
Então, o esforço gigantesco que a equipe, a empresa, o sistema todo precisa fazer para se atingir uma meta. E não é de hoje, mas já há algum tempo, que a gente vê que até o alvo não é mais fixo, né? Aqui pelo primeiro desenho a gente imaginava um ponto de partida, um ponto de chegada para se obter um sucesso, um esforço gigantesco para manter o planejado dentro do realizado. Na verdade, o alvo muda constante, né? Se você não tiver a gestão sobre ele, não tiver o controle sobre ele, ele vai para onde quiser. Mas se você tem o controle, ou na verdade a observação desse dinamismo, dessa oportunidade de melhorias, que no momento do ponto de partida você ainda não estava com o alvo completamente definido, e na implementação de sistemas isso é bastante comum, você tem uma linha mestra, você tem uma direção, né? Então, mas o resultado final e a construção deste sucesso pode sim, e se você identificar que isso é possível, ainda trazer mais resultados e mais sucesso, caso você esteja atento a isso e você tenha definido que o alvo mudou de lugar e que você pode ganhar ainda mais com isso. Se ele muda de direção, de localização, e sem que você tenha gestão sobre isso, aí não é sucesso, aí é o acaso, né? Aí é destino, né? Muitas pessoas gostam de falar, né? Quem planeja tem futuro, né? Quem não planeja tem destino. Então fica fácil de tentar explicar a diferença entre uma coisa e a outra. Então aqui era só para ainda falando na parte de conceitos, né? O quanto que é importante ter uma gestão e estar observando o movimento e até permitindo que esse alvo mude de lugar se você tem alguma vantagem sobre isso. Se o sucesso pode ser ainda maior. Se ele muda de posição e você não está atento a isso, aí não é sucesso, aí é destino. Então, como eu sou o mais velho da sala aqui, né, provavelmente aqui algumas coisas eu trouxe de muito tempo. Imagina que o Tom Peters, pessoa até que a gente trabalhou junto aqui, lá na General Motors, já dizia o seguinte, que na organização do futuro, e isso ele falava em 92, muita gente aqui nem tinha nascido ainda, a maior parte do que será feito em projetos. Imagina, isso parece tão óbvio hoje para a gente, né? Mas imagina lá em 92 falar isso e ainda complementar anos depois, eu já não trabalhava mais com ele, ele disse que nas organizações atuais, em 1998, 70% das pessoas estão alocadas em projetos. Então isso não é um assunto novo, isso não é um assunto que de pouca data, né? Mas é de muito tempo. Há muito tempo tinha outro nome, tinha outra metodologia, outra ferramenta, mas realmente esse futuro tão longe que estava aqui, né? Já chegou, já passou, e a gente efetivamente reconhece, né? É muito claro que efetivamente tudo que fazemos pode ser encarado como projeto e pode passar pelos conceitos que eu vou apresentar aqui. Tá bom, então a gente vai, para poder ter uma boa gestão, falar alguma coisa de metodologias, né? O método e a ciência, né? Ou como conduzir atividades. E é clássico também que algumas pessoas possam dizer, mas todas essas metodologias, nossa, geram muito papel, né? Eu trabalhei junto com algumas pessoas que estão ouvindo aqui o que eu vou falar, a grande maioria de quem está aí trabalhou comigo, né, no nosso público de hoje, e de novo agradeço aí a presença. A gente já ouviu de algumas pessoas assim, ou eu trabalho, ou eu preencho essa documentação toda que vocês estão inventando que eu tenho que preencher, né? E a gente sempre respondeu com, enquanto a pessoa que diz isso não entender que parte do trabalho dela é fazer algum controle, realizar algum apontamento, e aí sim eu começo a desenhar o que efetivamente é o adequado, o que afinal de contas e qual o volume
e qual o tamanho dessa documentação. É claro que realmente se eu tiver que gerar algo parecido com que essa brincadeira que eu coloquei aqui, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa saiu do controle, né? Então, ao invés de documento, isso vira um emaranhado, né? Um amontoado de papel. Me lembro também, ainda lá no século passado, ter trabalhado na empresa de transportes de transportes em São Paulo, de trens metropolitanos, CPTM, e lá era tanto papel, tanta norma, tanto documento, que alguém disse que no ano 3000, quando os arqueólogos estivessem mexendo lá nas escavações, algum arqueólogo ia chegar à seguinte conclusão: nossa, essa empresa de papel que nós descobrimos aqui era tão grande, mas tão grande, que tinha até uma linha ferroviária só para levar papel de um lado para o outro, tá? Só para ver. Então, assim, alguma coisa estava errada. A minha diretora de imagem aqui pediu para eu ligar a câmera, só um segundinho que eu vou. Agora sim, todo mundo está me vendo aí. Desculpa, eu não estava com a câmera ligada. Então agora ficou melhor. Vou voltando aqui para a apresentação. Então, essa brincadeirinha, realmente havia alguma coisa errada. Se você tem mais papel do que processo, alguma coisa está errada. Mas não ter nenhum papel, então, também é algo que precisa ser avaliado. Outra constatação que a gente pode ter é que algumas metodologias ainda geram lentidão nas respostas. Então, se você tem todo um processo gigante de aprovações, documentos, validações, avaliações e aprovações, também alguma coisa está errada. E o menos engraçado, mas bem comum, é que o distanciamento entre a expectativa e a realidade. E aqui, de novo, a gente esbarra na satisfação do cliente. Afinal de contas, quem está recebendo este projeto, quem está recebendo, os envolvidos, stakeholders dessa implementação, está esperando o quê? Essa resposta tão abrangente, tão complexa, tão divergente de pessoa para pessoa, precisa ser controlada minimamente, precisa ser gerida minimamente, para que você possa dizer se o final da sua entrega houve ou não algum sucesso, ou até qual o tamanho desse sucesso. Então, seguindo aqui, a gente então lá no comecinho falava da tripla restrição, né, de prazo, custo e qualidade, e alguma literatura da qual a gente está acostumado a sempre recorrer amplia essa restrição no sentido de dizer que não há como num cubo mágico, né, mexer numa face sem impactar outras tantas, né? Então aqui não mais só tempo, custo e qualidade, mas também os riscos, o escopo que está diretamente envolvido a tudo isso e a satisfação do usuário. Mas numa livre tradução aqui, eu quis dizer que a restrição tripla pode ainda ser mantida, né? E eu sempre, ao mexer em uma face dessa restrição, pelo menos outras duas estarão diretamente impactadas. É óbvio que todas estarão impactadas, como eu disse, num cubo mágico, para quem conhece, né? Alguns não conhecem, é muito antigo esse brinquedo. Mas se bem que voltou à moda há algum tempo atrás. Mas, ou seja, numa livre tradução aqui, eu quis dizer que se você descuida do escopo, não controla adequadamente, você vai impactar diretamente na satisfação do usuário e diretamente nos custos. E a livre tradução que eu busquei fazer é que se você não estiver atento à qualidade da sua entrega, você fragiliza os riscos e com certeza não vai entregar o escopo inicial. Se você descuida da satisfação do usuário, com certeza vai impactar no tempo e na qualidade. Se você negligencia os riscos e não está atento a eles, com certeza os custos serão impactados e a satisfação do usuário.
Se o tempo é uma vertente da qual você descuida, você vai necessariamente mexer com o escopo e os riscos serão ampliados. E se você descuidar dos custos ou não estiver atento a isso, com certeza a qualidade e o tempo serão diretamente impactados. De novo, é mais importante que você entenda que a restrição tripla ampliada impacta em toda a vertente da sua entrega. Você efetivamente não tem como descuidar de um ou mais faces, né, de uma ou mais faces, ou de um ou mais assuntos destes todos que eu apontei aqui, sem impactar diretamente pelo menos outros dois. É claro que você, se tiver uma boa gestão, esses impactos podem ser positivos. O mais importante de ponto de atenção aqui no que eu estou querendo chamar é para os pontos negativos, né? Ao descuidar de alguns desses temas, você tem um prejuízo em pelo menos outros dois. Então, na verdade, esse aqui é o conceito que eu queria apresentar. E aí a gente vai seguindo, então, para o nosso tema, e a pergunta que fica é, tá bom, mas qual é a metodologia que nós estamos falando? Como obter sucesso nisso? E aí, para setar, né, para zerar as expectativas, a gente diz aqui, eu digo que não existe uma metodologia única, sistematizada e científica que atenda todas as situações de gerenciamento de projeto de todas as empresas e negócios existentes. Nossa, então agora começo a entender por que tanto insucesso. Por que eu tento seguir uma metodologia e ela não funciona? Por que eu não uso nenhuma e também não tenho sucesso? Então, opa, os extremos sempre devem ser evitados, tanto para aquele slide que tratava de algumas dificuldades que acabam sendo geradas por algumas metodologias, ou aplicação e utilização dela. Então é muito importante que se diga. Trabalho hoje numa empresa de implementação constante de sistemas, a Giatec, ou seja, esse é o nosso produto, e a gente tem lá, né, na sua diretoria, o sócio-diretor, o Alexandre, está à frente disso, da nossa gestão de projetos, e a brilhante equipe que a gente tem ali, entendendo efetivamente qual é o negócio do cliente, qual a expectativa dele, e aí fugindo disso que eu disse há 5 minutos atrás, que era, por que eu uso uma metodologia e não funciona? Porque não está adequado ao uso, não está adequado o volume de papel, a expectativa versus realidade, ou o tempo de resposta. E a nossa equipe ali, falo nossa porque é uma grande equipe da Giatec, mas a equipe de gestão de projetos da Giatec tem essa sensibilidade, usa de seus conhecimentos, usa de seu expertise para encontrar para cada cliente o ponto exato de nível de documentação, apontamento, gestão, compartilhamento de informação, ou seja, um pouquinho para frente vou falar também de como isso pode ser muito abrangente e completa como uma metodologia, e quanto minimamente você pode e deve usar alguma ferramenta, algum formulário, alguma informação para que você não caia sempre na tripla, na restrições, né? Para que você não caia aqui nessa restrição, ou em parte delas, ou em todas elas, se você não tiver nenhuma gestão, né? E que também não fique parado e não use nada para dizer, bom, mas então se não existe uma que funciona, eu estou dizendo exatamente ao contrário, não existe uma receita única e metodologia que possa atender a qualquer demanda. Adequação ao uso é a palavra. O que é que você precisa para obter o sucesso na sua empresa. Mas como a gente está falando de padrões, eu trouxe aqui os principais padrões internacionais. Então, estamos falando, né, de um PMI,
de um AIPM, que é da Austrália, da União Europeia, do Japão, do Reino Unido. Então, também para setar um pouco de expectativa, não vou aprofundar em nenhum desses padrões, vou falar muito superficialmente, mas tenho material profundo e completo sobre o PMI, e aí no final posso disponibilizar para quem interessar, e efetivamente o padrão mais utilizado mundialmente, inclusive no Brasil. Os outros também, algumas empresas pelas quais eu passei, dependendo da origem, obviamente, a gente então tinha outros padrões, sempre muito parecidos com o PMI, com características específicas que vocês podem imaginar, né, de um Japão, de uma União Europeia ou de um Reino Unido, tá bom? E ainda nesse alinhamento de expectativas, não vou falar nada sobre os padrões de implementação ágil, que a gente chama, né? Então, se a gente olhar para a metodologia Prince, ela tem inclusive, e a PMI também tem, já capítulos específicos para a implementação que a gente chama de ágil. Esse assunto vai ficar para outra live, para outra apresentação. Hoje vamos falar do principal padrão, que é o PMBOK, ou seja, o que regulamenta aqui, e mais do que isso, o que é que você pode pensar para uma empresa como a Giatec, que tem clientes de 3 colaboradores até 25 mil colaboradores, um pequeno produtor até um grande exportador ou multinacional de etanol, de açúcar e etanol, na verdade exportador de açúcar, mas produtor de etanol e energia, e aonde então que está o caminho do meio, o caminho de solução para, e a gente entrega isso, tá? Como nessa brilhante equipe de gestão de projetos que a Giatec tem, qual é o volume adequado de ferramentas, formulários, documentos que a gente pode utilizar tanto numa multinacional quanto num pequeno produtor, tá bom? Então a gente, para setar expectativas, não vamos falar de metodologias ágeis, isso vai ficar para um outro assunto, não vamos falar especificamente dos padrões de outros lugares do planeta, vamos falar rapidamente sobre o PMBOK, tá bom? Que está na 6ª edição. Hoje, a 6ª edição que é a publicada, e vou falar também bem rapidamente sobre a 7ª, que estava prevista para o 4º trimestre, agora, para final de ano de 2020, a sua publicação. A pandemia postergou um pouquinho isso, mas está pronto e vou falar bem rapidamente aqui. Mas então vou falar da 6ª edição, que é a que rege tudo que a gente pode usar e um pouco do que eu vou falar aqui. Então ela está dividida em processos e áreas do conhecimento, onde os processos de inicialização têm todos os seus artefatos, documentos e caminho a ser seguido, o processo de planejamento, execução, controle e finalização. Bom, como eu disse, não tem uma metodologia única para todos os tipos de negócio. O primeiro grande passo é você encontrar o adequado nível de artefato, documentação e processos que fazem sentido para a sua empresa e, obviamente, para que você atinja o sucesso esperado ou almejado, né? Então, falando dos processos, muito rapidamente, daqui a pouco eu falo mais um pouquinho deles, e hoje o que a gente conhece, está publicado no PMBOK como áreas do conhecimento. Então, cada um deles, dentro da qualidade, aquisições, custos, recursos humanos, integração, riscos, escopo, comunicação, tempo e stakeholders, foi a 10ª área do conhecimento, a última implementada, as 9 áreas do conhecimento já é de longa data. Mas, de qualquer forma, o que eu estou querendo trazer aqui nessa 1 hora que a gente tem? Especificamente processos e áreas do conhecimento, se adequados ao tamanho da sua equipe, da sua empresa, dos artefatos que você pode vir a utilizar, e eu tenho material para depois, com bastante profundidade, para cada uma dessas áreas e processos, mas agora para entender que este é o arcabouço do qual você pode partir, identificando processos e áreas do conhecimento
que não podem faltar na sua boa gestão de projetos, na sua boa gestão da implementação, tá bom? Então, assim, num apanhado muito geral, eu peço desculpa aí aos professores de projetos que estão me ouvindo e que usam isso há muito tempo, mas assim, para ficar todos na mesma página e o objetivo da live, esse é o slide que resume processos e áreas, sem profundidade de nenhuma delas, mas assim, o que afinal de contas trata o PMBOK e o que ele poderia trazer de gestão, ferramentas e formulários. Então, a gente vai falar um pouquinho ali mais sobre isso, mas aproveitando para falar de algo que está no forno aí, já está pronto, é só estar aquecendo ali. Então, tudo isso que eu falei tratava de processos e áreas do conhecimento da 6ª edição ou versão publicada. Então, ele traz áreas de conhecimento e processos, que eu acabei de passar no slide anterior. E a 7ª edição, que já tem carinha, já está toda lá, só está faltando alguém assinar, né? Acho que é o diretor lá do PMBOK, as pessoas que vão publicar isso. Isso muda um pouquinho para princípios de entrega e para processos, né, de conhecimento. Então, ou seja, e como é que fica então as ações, todas essas, nos domínios de performance, que a gente está falando aqui, e nos princípios de entrega. Então, o que muda então dos processos para domínios de performance? Alguns se mantiveram e outros foram ampliados. Então, até o nome aqui já vai trazendo um pouquinho de diferença. A gente então vai ter ali uma gestão da equipe, é o bastante óbvio, né? Esse é novo, é o ciclo de vida do projeto, embora o ciclo de vida do projeto seja conhecido há muito tempo e gerido há muito tempo dentro do PMBOK. Eles juntaram tudo isso, né, para ficar com esta carinha aqui, tá vendo? Ó? Os princípios de entrega, então é isso que efetivamente, e os domínios, né, e processos aqui. Então, a equipe, o ciclo de vida, a entrega em si, e aí o que eu preciso fazer, que documentação eu preciso ter, os envolvidos, que há tempo vieram compor as áreas do conhecimento, o projeto de trabalho, ou seja, qual caminho seguiremos, o que entregaremos, a performance dessas entregas, isso também é algo que foi pensado, destacado, já fazia parte da 6ª edição, mas não como um domínio de performance, não como um entregável, tá? É óbvio, a incerteza e a ambiguidade é aquele segundo slide que eu mostrei, né? O alvo móvel, né? O alvo do qual de mudança constante, que, de novo, como provavelmente os mais velhos aí da sala, mesmo mais novos que eu, mais velhos que alguns, assim, tá, mas qual assunto desse a gente não trata desde 1980? Tá tudo certo, é isso mesmo. Eles só tiveram uma análise e um consenso de colocar tudo isso, dar nome para isso, desenvolver formulários, ou artefatos para isso, e a gente usa hoje de maneira temporal, ou seja, cada coisa no seu tempo e profundidade de acordo com a necessidade e a demanda da sua empresa. E o planejamento também já era conhecido, então aqui não muda muita coisa. Só para também dar um gostinho e provocá-los a procurar algo por aí e aguardar os mais especialistas, né? Já sabem disso há algum tempo, faz tempo que a gente vem trabalhando na 7ª edição, tem essas poucas diferenças aqui, mas a gente está acostumado com essas mudanças desde a versão 1 até a 6ª. Esse é o nível de mudança que o PMBOK costuma fazer, esse é o nível de informação que eles costumam ir agrupando, desagrupando, trazendo informação. E os 12 princípios de entrega, que eram os processos, então a gente passa para um pensamento holístico, que é interações de todos os sistemas. Então, se lá no passado você tinha que cuidar da implementação de um sistema, de uma entrega, cada vez mais a complexidade aumenta, cada vez mais você tem que ter esta estrutura, este pensamento, este modelo mental de qual as interações entre vários sistemas,
e nunca mais um único, né? E na verdade vários deles precisam estar no seu radar, precisam estar efetivamente na sua gestão. O valor, ou seja, o que isso vai trazer, isso também é bem conhecido, mas aí como um princípio de entrega, qual é o valor, qual é o retorno que isso vai gerar para a empresa e para o cliente. A qualidade jamais seria abandonada, a liderança disso, ou seja, quem está conduzindo, o que vamos fazer, para onde vamos. Oportunidades e ameaças, aqui eles juntam com uma outra matéria muito conhecida, o SWOT, que traz suas ameaças, oportunidades, fraquezas e tendências, né? Toda a parte de o que pode gerar este projeto. Então, eles trazem essa ferramenta para dentro desse princípio de entrega, que já existia, tá bom? Seja bem verdade isso, para quem conhece, para quem lembra, mas criando um capítulo específico sobre oportunidades e como você faz para estar atento a isso e não perder de vista. A complexidade, bastante atrelado a esse pensamento holístico e quanto isso se torna abrangente, profundo, cada vez mais. Sob medida, é bem o que eu estou falando desde o primeiro slide, que é, afinal de contas, o que você precisa, que grau de informação, que grau de sugestão, de documento e interação para entregar que resultado. Os envolvidos, obviamente, todos os envolvidos nisso, os stakeholders. Aqui é bem a cara de um americano tentando trazer um capítulo para o resto do mundo, que eles acreditam ser os professores, né? E a gente às vezes tem exemplos contrários, mas é muito claro isso para mim, que estava aprofundando no capítulo e lendo. Não li isso em lugar nenhum, mas ao ler os capítulos da 7ª edição e ver esse capítulo da administração ética, é como se estivesse dizendo, isso é óbvio, e esse é o mínimo, mas o resto do mundo precisa de um documento e caminhos e mais juntando com outras, né, Sarbanes-Oxley, né, o SOX, ou outras regulamentações internacionais. Isso também traz um peso, isso também traz uma responsabilidade à luz de quem está conduzindo qualquer implementação e se certificando, inclusive, que eu nem vou falar nada aqui sobre certificações, tá bom? E a equipe, óbvio, né, toda a parte de quem está envolvido entregando isso, adaptabilidade e resiliência também frente a tudo que vivemos esse ano e tudo que é um dos últimos capítulos que foram descritos, tá? Por todo o conjunto de pessoas que fazem parte, né, do PMBOK, não é escrito por uma única pessoa, então veio bem a calhar exatamente o que a gente está vivendo aí desde março para cá. E um que também já faz tempo que está dentro do PMBOK, mas que não tinha um capítulo específico e muito menos chamado de princípio de entrega, é o gestão da mudança, o Change Management. Como que cada entrega dessa, como que cada projeto desse vai impactar diretamente, indiretamente, superficialmente ou profundamente cada um dos envolvidos que estão entregando ou que estão recebendo esse projeto. Então, daqui já indo para os finalmente, a gente, então, muito rapidamente, mostrei uma dezena de assuntos, né, só títulos, né, não de assuntos, mas de títulos que você pode e deve fazer para gerir os seus projetos. Já faz muitos anos, acho que é a primeira vez que eu vi uma pesquisa dessa, do próprio Project Management, do próprio instituto. Faz tempo que eles vêm atualizando e mandam para... Agora já chegou a quase milhares de empresas participantes, um percentual, esse aqui é o percentual, de organizações que tem que citar e devolver este questionário para eles, dizendo quais os 5 principais problemas que você encontra na gestão de seus projetos, na entrega de seus projetos. E aí, aqui então, óbvio, né, não tem que dar 100%, ou seja, 64% das milhares de empresas que responderam citaram, ou como primeiro, ou entre as 5 primeiras, os 5 principais assuntos que causam problema na sua empresa, um assunto que é bem novidade para todos vocês, que se chama problemas de comunicação. Então, assim,
qual a surpresa, né? Assim, o que, quem e qual empresa e qual implementação não tem ou não gera problemas de comunicação. E aí eu procurei aqui linkar todo aquele arcabouço apresentado, mesmo na 6ª edição e agora na 7ª, por onde você deveria começar então, né? Mesmo aquele pequeno produtor, e se a gente não está buscando o sucesso da nossa implementação, e aqui não está dizendo, não está comprovado que um dos principais insucessos de qualquer gestão de projeto, de entrega, de implementação, está na comunicação. Que tal você que não tem equipe, ou que tem, não importa, mas que você não acha que não dá tempo, ou você, aqui, claro que aqui nos ouvintes ninguém, mas se você tem na sua equipe, ou na empresa, na verdade, alguém que diga aquela frase que eu disse lá no começo, ou eu trabalho, ou eu fico apontando isso aí no documento que você inventou, ou o que eu vou fazer da minha vida, comece por aqui. Né? Olha quantas gente dessas milhares, olha o percentual de empresas que dizem que o seu maior problema está na comunicação. E aí a gente faz uma brincadeirinha, né? Ó, tem, né? Que o Alex que está aí ouvindo, ele era mestre dessas, de estar atento na comunicação, né? Entre as pessoas e o que um quis dizer e o que o outro entendeu, né? Então só para provocar o Alex aí lá da Pitangueiras. Obrigado pela participação, meu irmão. Aqui, ó. Então o cara tá lá estacionando e fala pro outro lá que tá lá, avisa a hora que bater aí, viu, por favor. Aí o cara vem. Bem, bateu e olha a resposta que ele deu para ele. A hora que bateu era 10h45. Não, gente, por favor, né? Vamos pensar. E o PMBOK já fala isso, né? Que um fator muito importante e talvez o mais. E aqui nessa demonstração aqui de quais o percentual de problemas, tá claro isso? Então, afinal de contas, aonde que eu encontro, identifico, consolido dentre as partes interessadas uma maneira adequada de comunicá-lo. Então, aqui é muito importante que você identifique a necessidade de informação. Então, o que ele precisa receber de informação e qual é a parte interessada, para que você aí sim determine uma maneira de informá-lo. Então, se a gente está falando daquele que é um documento, o mais simples plano de comunicação da face da Terra. E o PMBOK tem um muito mais complexo do que esse. Mas olha lá, eu preciso saber então por quem será gerada a informação. Tá, quem dentro da minha equipe, da minha gestão de projetos, da minha implementação, da minha key users, da minha equipe de usuários vai gerar a informação, depois de descobrir qual é a informação que eles precisam, tá? Os stakeholders. Quem vai receber essa informação? Quem precisa desta informação? E qual é essa informação? Como ela será fornecida? E quando, e mais do que isso, com qual periodicidade essa comunicação será distribuída e liberada, ou para que as pessoas, né, para que o receptor possa fazer uso dela. Então, olha, de maneira simples, clara, rápida e voltando no maior problema apontado por milhares de empresas, como que você não pode descuidar disso. O segundo assunto mais citado, o não cumprimento de prazos. Então, também de maneira simples, mas muito simples, defina as tarefas, a duração e a evolução, que dia que ela começa, que dia que ela termina, e a quanto do planejado e do realizado você está, quem será o responsável pela execução desta tarefa e qual a carga de trabalho. Aqui você começa a dizer a disponibilidade desse recurso, quer seja ele da equipe, quer seja ele usuário-chave, quer seja ele um diretor, um gerente, quem vai receber, quem vai gerar, ou seja,
qual é o responsável e qual a carga de trabalho que será atribuída a ele para fazer esta tarefa. E aí depois a junção de tudo isso vai desdobrando em outros relatórios de sobreposição, subalocação ou sobrealocação. Ou seja, é impossível ele fazer 150% do tempo dele, né? A não ser que tenha hora extra, a não ser que tenha mais dia para ele trabalhar, ou a não ser que ele divida isso com mais alguém. Então, isso é muito importante. Se há um relacionamento e uma dependência entre as tarefas, também é muito clássico, né? Se elas precisam ou não, se elas podem ou não ocorrer de maneira paralela, ou ao término de cada uma, só posso iniciar quando concluir a anterior. Ou seja, simples, rápido, sem muita firula, e com o principal, e atrelando ao primeiro dos tópicos apresentados, comunicação. Então, eu preciso ter a gestão do meu tempo e eu preciso comunicar quantas anda isso, como está o desenrolar disso, a evolução de tudo isso que eu planejava, tudo isso que eu consegui ou não realizar e como que os envolvidos estão efetivamente comunicados com relação a isso. Perfeito? Partimos para o terceiro grande tópico, que é um escopo não definido ou com mudança constante. É muito próximo isso daqui, e era comum de ele ficasse próximo. Por que eu tenho mudança constante? Porque provavelmente ele não está definido adequadamente. Agora, eu posso andar sozinho com não definido adequadamente e mesmo assim impedir mudanças constantes. Dizer, não vai mudar, mas aí a satisfação do cliente fica em que nível? Então, é aquela tripla gestão. E como é que eu posso, então, cuidar da minha gestão do escopo? Cuidando das frentes de trabalho, cuidando efetivamente das entregas que cada frente de trabalho precisa e deve fazer, quer seja a empresa, a Giatec, que é quem está implementando, essa implementadora, quer seja o cliente. O que nós vamos ter que fazer para que o escopo não seja perdido? Se eu seguir fielmente ou com mínimas mudanças de tudo que foi planejado, certeza que eu consigo manter as minhas expectativas e entregas. As premissas, não posso descuidar de o que ficou definido como integração, execução, encerramento, quais as atividades que efetivamente eu não posso descuidar para que o meu escopo não se perca. E o que eu falei pouco aqui, mas que faz todo sentido de ser montada, a WBS, a Work Breakdown Structure, a estrutura analítica de projetos. O que eu preciso fazer, o que desdobra em atividades, quem vai fazê-las, então eu posso até gerar um nível de detalhe aqui mínimo sobre processo, subprocesso, atividade, quem vai fazer. Aqui não é no mínimo detalhe não, tá? É só para que eu não me perca, é só para que a minha frente de trabalho saiba o que tem que entregar dentro do que estava combinado nas minhas premissas e nas minhas frentes de trabalho com cada uma das etapas que a gente precisa ir vencendo, caminhando e não perdendo de vista efetivamente o que estava definido no início. Aí a parte de recursos humanos insuficientes, também bastante comum em qualquer implementação, onde efetivamente eu não posso descuidar da equipe e que ações eu posso fazer para inspirar as minhas equipes e não perdê-la durante a implementação, que pode ser de um mês, se for um processo pequeno, e pode ser de 2 anos um projeto. A gente está num projeto bem grande de implementação, com fases diferentes, de que o planejamento, o cronograma dele com as suas equipes está datado de 2 anos. Começou no finalzinho do ano passado, vai até o final do ano que vem. Então a gente vai levar 2 anos de gestão. E como que eu não perco a equipe? Quais ações? Identificando a visão compartilhada entre eles, nutrindo a criatividade e a inovação, sabendo compartilhar responsabilidades de sucesso, preparando um plano de ação, incrementando uma comunicação
entre pares, superiores e subordinados, reconhecendo e recompensando o bom desempenho. Isso é muito importante e ele se perde. Quanto maior for o tempo, mais eu tenho a tendência de perder isso. E ajudar cada um através da facilitação. Afinal de contas, o que é que eu estou querendo, o que eu espero e para que lado essa equipe tem que ir, para que ela não vá cada um para o seu lado e a gente não consiga entregar. Os riscos, aí eu trouxe especificamente um capítulo do PMBOK falando do plano de gerenciamento, estimativas de custo, duração, linha de base, partes interessadas, custos, cronograma, ou seja, todos esses fatores devem ser gerenciados e analisados, e o PMBOK traz um framework, né? Traz um formulário, traz um documento para cada tópico desse, para que você descreva. Não, mas é muito papel. Se for muito papel, escolha um especificamente e não perca de visão, não perca do seu radar um assunto chamado risco. Você tem que registrá-lo, antecipá-lo, mitigá-lo e até eliminá-lo. Existe uma vertente que diz que não dá para eliminar, mas se você não nem conhecê-lo, aí é óbvio que não vai dar para eliminar mesmo. Qualquer outra ação a partir de um entendimento não é mais destino, aí é planejamento, é futuro. Aí você consegue efetivamente entregar alguma coisa e monitorar, saber e antecipar os seus riscos. Depois disso vem uma série de outros problemas, todos eles atendidos especificamente por cada um dos capítulos do PMBOK, especificamente porque estamos falando dele hoje. Então, como é que estão as estimativas incorretas ou sem fundamento, a concorrência entre o dia a dia e o projeto, os problemas com o fornecedor, a falta de metodologia, ou seja, é só uma questão de tamanho de equipe, tamanho do projeto, tamanho da empresa, para que você use todo o PMBOK ou parte dele. E esse era o meu objetivo, falando dos principais problemas apresentados por milhares de empresas e por onde você minimamente pode começar em alguma coisa. E magicamente, 3,8% das empresas disseram, não temos problema. Provavelmente porque não estavam fazendo nada. Porque se você começa a fazer alguma coisa na sua empresa, você tem algum nível de problema. Se eu uso algum artefato desse, se eu me antecipo a algum, eu minimizo. Dizer que não tenho nenhum problema, realmente é aqui que ele deveria aparecer mesmo, né? Algumas pouquíssimas pessoas das centenas de milhares que responderam disseram que nem problemas tem. Então, tomara que você não esteja aqui. Nossa, mas por quê? Porque só não tem nenhum problema em implementação de sistemas se você não está fazendo nenhuma implementação. E, por favor, não faça isso. Faça novas proposições, faça novas implementações sempre. E aí, indo para os finalmente aqui, então eu também não vou me ater, mas vou deixar no material e depois tem profundidade para cada um deles. As áreas do conhecimento, já as 10 aqui, com seus processos. E o que então, minimamente, em cada etapa do processo, você pode sim, de maneira simples e rápida, sem muita burocracia, e no tempo que eu estou apresentando aqui, desenvolver algum documento sim de abertura, de identificação dos stakeholders, logo na primeira etapa, durante o planejamento, o plano de gerenciamento desse projeto, criar a estrutura analítica dele, determinar os recursos, desenvolver um cronograma, tudo isso lá na fase ou no processo de planejamento. Determinar um orçamento, então lá aparecia pouco, mas o custo é um outro grande fator, né? E os riscos do projeto, também falamos dele, ele aparece como um dos principais problemas. Gerenciar a execução desse projeto, a equipe em si, todos os stakeholders sempre comunicados, né? É o problema número 1. Ele não deve acontecer só daqui para frente, né? Mas é aqui então que eu já caminhei com alguma coisa e preciso devolver para os stakeholders como está o andamento. Controlar o escopo, também não é só a partir daqui, mas ao longo do caminhar
e especificamente nesse momento eu preciso saber a quantas ando. O cronograma, que já foi feito lá atrás, mas eu estou controlando ele, na verdade, em todas as etapas. Os custos, a qualidade, reportar esse desempenho sempre aqui na comunicação a todos os envolvidos, os riscos sempre, e aí sim um encerramento. Também é comum projeto que começa e parece que não tem fim, parece que não acabou, parece que acabou do nada, né? Ou começou do nada e acabou do nada. Evite isso. Isso não pode ser considerado como um sucesso, nem no pequeno produtor e muito menos na grande multinacional. Então, o objetivo aqui era esse, dizer minimamente o que completamente deve ser desenvolvido por todos os artefatos que o PMBOK sugere para cada uma das áreas do conhecimento e para os seus processos. No slide anterior e no anterior ainda, eu estou tentando dizer para o pequeno produtor que ele pode sim ter um sucesso da sua implementação, usando minimamente alguma dessas ferramentas. E aqui para o grande, para o multinacional, ou quem já está do médio para frente, todos os artefatos que vão garantir, talvez não seja a palavra, mas que vão endereçar fortemente o sucesso da sua implementação. Senão você fica à mercê do que o destino pode reservar para você. E não é isso que a gente quer no mundo profissional, nem no pessoal, na verdade. E aí, se você efetivamente, né, na sua pequena, média ou grande jornada de gestão do projeto, obter o sucesso, colecione as lições aprendidas, divulgue isso, mantenha com você e repita. Se o que foi bom, amplia, segue, né? Compartilhe esse conhecimento. Não há como implementar um novo sistema, não há como passar por este caminho e sair do outro lado do mesmo jeito que você entrou. Olha quanta coisa você preencheu, quanta coisa você aprendeu, quantos passos você e equipe deram. Então compartilhe isso. Identifique a melhoria na competência geral, ou seja, não há como sair como entrou, então que isso seja efetivamente para melhor, né? Não só diferente, mas para melhor. Reconheça, eu sou mestre na necessidade deste reconhecimento, então é preciso, e eu garanto para você que não importa a característica da pessoa, em maior ou em menor grau, todo ser humano precisa de reconhecimento. Ele precisa saber se o que ele fez deu certo, estava bom, podia ser melhor, e aí cada um na sua profundidade, cada um na sua expectativa, cada um na sua crença, mas é inegável que não importa o tipo da pessoa, mas é só ela de ser humano, ela precisa de reconhecimento. Alguns de maior grau, alguns de menor, já cometi a delicadeza aqui de falar de mim, né, e não das pessoas que eu trabalho, de que algumas pessoas precisam de bastante reconhecimento como combustível para as suas próximas entregas. E se você conseguiu colecionar tudo isso, eu só tenho uma sugestão para você: mais projetos, né? Agora você já trafegou, começou a usar alguma coisa, então não pare por aí, continue sim e sempre faça isso. E aí, como afinal de contas, a gente tinha aqui uma expectativa, talvez alguns, ou até a maioria, tá, mas que eu vou sair então do outro lado dessa apresentação aí? Qual é a melhor metodologia para a gestão de projetos? E aí eu te digo, a melhor metodologia é a que você usa. Por quê? Frameworks, projetos que foram para a NASA, para a Embraer, para a General Motors, você justificar que lá é fácil, aqui na minha empresa é impossível, é a única coisa que você não deve falar, não deveria. Então, use. E o meu objetivo aqui não era apresentar a melhor metodologia. Eu comecei frustrando alguns dizendo, não há uma metodologia única e abrangente e completa que vá fazer com que você tenha sucesso no seu projeto. Existem sim muita informação, muita coisa disponível. Identifique o que cabe na sua empresa, no tamanho da sua equipe, e aí, essa equipe que eu falei no começo, de gestores de projetos da Giatec, são mestres nisso.
Eles conseguem identificar o que é adequado ao uso de cada um dos nossos clientes, e eu volto a dizer, para o pequeno produtor até a multinacional internacional, terceira maior produtora de açúcar do mundo, a nossa metodologia é adequada tanto para um quanto para outro. Mérito de quem? Mérito dessa equipe de gestão de projetos da Giatec, que consegue, dentro de tudo que está disponível e do pouco que eu falei aqui, identificar o que, afinal de contas, cada um dos nossos clientes podem efetivamente utilizar. Tá bom? Aí sim, perguntas e respostas aqui. Não sei se agora eu vou voltar lá para a tela do... Não sei se tinha alguém aqui fazendo perguntas. Raíssa, alguém foi fazendo alguma pergunta no chat ou não tinha nenhuma pergunta aqui no chat? Não. Então, não sei, eu abro para perguntas e respostas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, a gente tenta já responder agora mesmo. Enquanto as pessoas podem ou não fazer alguma pergunta, eu já deixo aqui, então, o meu contato, meu e-mail, esse é meu número do WhatsApp, e tenho a publicação, a 6ª edição do PMBOK, aquela que pode ser compartilhada, né? É a pública. Posso compartilhar com vocês. Tenho alguns artefatos dos quais eu posso também compartilhar. E qualquer outra dúvida, qualquer outra informação ou qualquer outra coisa que eu puder compartilhar com vocês, que eu puder humildemente contribuir aí na sua jornada, no seu início de caminhada, e eu percebo que aqui o que eu poderia contribuir é mais para quem está no início da jornada, para quem está do meio para frente, né? Mas, de qualquer maneira, fico à disposição para qualquer dúvida. Se eu não tiver a resposta, tem uma equipe muito competente na Giatec que pode me apoiar e que vai me auxiliar para responder qualquer outra dificuldade que vocês tenham, e me mandem por e-mail ou me mandem no WhatsApp, que aí eu devolvo com certeza com respostas para vocês, tá bom? Voltar aqui. Raíssa, é isso? Raíssa? Oi, Raíssa. Ou se, enquanto a Raíssa não entra, se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade. Pode até abrir o microfone e fazer alguma pergunta, que a gente ainda tem 5 minutinhos, ou depois efetivamente me enviar por e-mail que a gente responde. Oi, Jefferson. É isso. Tá bom. Então, eu agradeço novamente a oportunidade, né? A diretoria da ATEP, no seu presidente, o Vitor, no vice-presidente, o Paulo Lordella. Agradeço a todos os participantes, agradeço essa oportunidade, agradeço a Deus e fico à disposição de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação de todos.